Fala galera, beleza? Tosa na área. Minha coluna pós-jogo de jogada 10 de Flamengo 0, Santos 1 começa agora. O Flamengo perde seu segundo jogo no campeonato, fez uma partida muito ruim, mas muito ruim. Completamente inofensiva ofensivamente. Inofensiva ofensivamente fica engraçado, né? Perdeu para um time do Santos muito ruim, com gol do Neymar ainda. Se respeitou demais o Neymar também, enfim. Vamos lá, vou mostrar os 11 iniciais. Felipe foi para campo com um time praticamente o mesmo time que jogou contra o São Paulo, mudando apenas o Danilo no lugar do Léo Pereira. E aí o Flamengo inicia com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Varela. Não, aí tinha o Varela também, porque os dois laterais se machucaram no outro jogo. Jorginho, Alan, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata. E o Flamengo inicia a partida fazendo o mesmo que faz sempre, né? Marcando, tendo bastante posse de bola. Mas como foi no primeiro tempo contra o São Paulo, criando muito pouca chance, assim, muito pouco letal. Um time com domínio que beirou os 70% em alguns momentos, mas criou muito pouco, né? Bem pouco no primeiro tempo, então acima muito pouco mesmo. O Santos tentava uma coisa ou outra ali, uma bola esticada para tentar uma fuga ali pelos dois pontos, de repente o Guilherme de um lado e o menino lateral lá do outro, mas também não teve muita chance. O Flamengo termina o primeiro tempo com 0-0. Segundo tempo nada muda, a mesma coisa, o Flamengo segue tentando, mas assim, um domínio que não diria arame liso, assim, o Flamengo não machuca o Santos, tem uma bola, que é uma bola metida do Arrascaeta pro, pro Plata, ele tenta dar cavadinha, a bola bate no Brasil, não me sai, mas dali pra lá, somente isso, assim, o Flamengo muito mal, muito mal, muito mal. E aí uma das saídas, uma das tentativas de escapada, né, o Arrascaeta tenta muito mal também, o Arrascaeta na partida, inclusive. Aliás, vem mal em alguns jogos já, né? A gente vem dando nota meio mais baixa para ele. Perde uma bola no meio-campo. Embora metida pro Guilherme, o Guilherme vai ali de fundo, cruza para trás. Neymar, meio de centroavante, recebe de costas, consegue proteger quase na pequena área, vira. E aí chuta, bate no Rossi e entra. Os 39 mais ou menos, o Flamengo toma o gol. E aí já não tinha força ofensiva, mas aí o Felipe já tinha mudado, já tinha botado o Alacian tentando alguma coisa, mas assim, o Flamengo ofensivamente nulo na partida. Nulo, muito, muito ruim. Botou também o Cebolinha, que pra mim não tinha que nem estar mais no Flamengo. Enfim, o Flamengo perde o segundo jogo, perde a gordurinha que tinha aí que poderia ter, né, de 3 pontos à frente do segundo colocado, que é o Cruzeiro nesse momento. É, o Palmeiras empatou e o Bragantino, até onde eu estava vendo, estava perdendo o jogo para o São Paulo. Então, assim, os resultados não são tão ruins, mas de qualquer modo, uma partida muito ruim, né? Em contraste a uma partida muito boa do Flamengo no domingo passado, né? E aí mostra que o time de fato precisa de contratação urgente. Né, assim, o time ofensivamente está muito morto, assim. Não é questão de se botar o Pedro vai melhorar, não vai, porque também está muito fora de jogo. Mas assim, fora isso, se você não tem um dia, por exemplo, iluminado, quando teve domingo com o menino Luiz Araújo, que acerta aquela bola de fora da área, o Flamengo fatalmente ia ter dificuldade de vencer a partida. É, dificuldade para entrar, dificuldade para criar, assim, você não tem um jogador letal, a letalidade dos pontas do Flamengo é muito baixa, assim, né? Enfim, e aí, pô, Cebolinha, ele meteu o Juninho Xereca, assim, né, cara, hoje foi um show de horrores, uma partida muito ruim, e o Flamengo vai ter que jogar contra o Fluminense que joga amanhã contra o Cruzeiro, que é o segundo colocado, torceremos aí pro Fluminense amanhã vencer a partida e manter a nossa gordurinha, né, é, mas vai ser um pouco decepcionante, sim, eu acho que domínio de arame liso mesmo, assim. E aí eu acho que passa muito por essa questão dos jogadores que a gente tem de ataque. Faz sentido o Flamengo tentar ir atrás de atacantes, né? É, esperar o Pedro resolver treinar, né? Vai ser difícil de achar. Então, assim, me dá um pouco de preocupação, porque temos aí jogos importantes em sequência, né? O Flamengo pega o Fluminense no domingo no Maracanã, depois, se não me engano, tem Bragantino fora. Enfim, são sequências, depois Atlético Mineiro em casa.
sequência bem pesada e, assim, não tem nem perspectiva de contratação, tá? Não tem nem nada nem perto, tá? Então fica muito difícil, o Flamengo pode perder pontos importantes aí nesse início aí, né, nessa volta aí, fez uma boa vitória contra o São Paulo, mas hoje jogou muito mal, muito mal. Acho que o Felipe não tem, assim, não vou dizer que tem a culpa dele, porque não tem muito pra onde correr também, né? O time é esse aí mesmo. Sem o Pedro, a gente perde bastante de letalidade. Não que ele não tenha botado, o Pedro não tá com condições, né? Mas o Flamengo não tem esse cara, né? Cebolinha não serve pra nada. Michael também. Então, assim, quem hoje é o artilheiro é o Arrascaeta, que é o meia, né? Que tá sem jogar bem uns 4 jogos, né? Acho que no Mundial jogou bem só o primeiro jogo contra o Esperança, depois não jogou bem nenhum, mais nenhum outro jogo e vem, acho que numa descendente. Difícil, gente, difícil. É uma partida que, assim, preocupa. Liga o sinal amarelo aí, né? Pra diretoria, assim, entender e acelerar alguns processos aí, senão vai ficar complicado, tá? Vai ficar complicado. Hoje o time realmente, assim, o time do Santos é muito ruim, sabe? É muito fraco, mas muito fraco, sabe? Ainda perder esse jogo é, pô, mais absurdo ainda, tá? Enfim, vamos ver como é que o Felipe Luiz consegue juntar os cacos e montar um time para jogar no domingo, porque por exemplo, o Bruno Henrique não vai poder jogar, por exemplo. Então, assim, complica, vai botar o Wallace Diante titular, porque não tem ninguém, botar quem? Cebolinha? Então, assim, de ataque, o Flamengo tá num osso danado, vai ser bem difícil. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado da coluna, até o domingo, depois do jogo do Flamengo e do Fluminense. Grande abraço, tchau, tchau. Jogada 10.